Bom, de volta, nós vamos aqui dar continuidade no estilo dessas test boxes aqui. Então vou clicar nessa aqui do CEP. Então com o controle pressionado eu vou clicar nessa outra, clicar aqui também. E a opção aqui de Color Style, então nós vamos colocar aqui para Custom. Mesma coisa com essa aqui, clicar com selecionar a primeira, pressionar o Ctrl, selecionar as outras e aqui a mesma coisa. Vamos colocar o ícone aqui para esse botão. Então com ele selecionado, nós vamos colocar aqui a opção de Picture Normal. Então vou escolher aqui, navegar até a pasta. Então vou escolher esse ícone aqui de atualizar. Então com esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. E nessa opção aqui, pessoal, de Button Type, ou seja, o tipo de botão, eu vou deixar ele aqui como transparente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também vai ser a opção transparente. O usuário só verá a imagem. Então só que para isso, para ele ficar uma coisa mais bacana, eu tenho que escolher a opção aqui Picture Over, que significa quando o mouse passa por cima dele. Então vou deixar esse daqui e deixar esse daqui também. Então vamos ver aqui na prática. Então quando o usuário passar aqui o mouse, percebe que ele mexe alguma coisa e vai poder clicar aqui para ficar uma coisa bem bacana. E percebe que quando ele clica, então fica um quadradinho aqui. O que a gente vai fazer aqui para ele? Com ele aqui selecionado, então tem essa opção aqui Show Focus Rect. Então a gente vai deixar ele aqui como falso. Esse aqui também é a mesma coisa. Então perceba agora, quando eu clicar, ele não fica mais aquele quadradinho que estava ficando em volta. Então vou fechar aqui. Então vou com ele aqui selecionado ainda, vou fazer o seguinte. Nessa opção aqui, Tooltip Test, que significa uma dica do texto aí, do que o botão faz, vai ser o seguinte: atualizar lista de escolas cadastradas. Copiar aqui, Ctrl C, Enter. E aqui fazer a mesma coisa, Ctrl V, só que vai ser, ao invés de escolas, vai ser cidades cadastradas. Enter. Vou mudar esse ícone aqui também. Na verdade vou adicionar o ícone aqui para esse botão. Então no Picture Normal dele aqui, vou clicar aqui, vou voltar aqui atrás. Então vou escolher a opção aqui de ícones, na opção de alertas aqui. Deixar esse aqui mesmo, ficou bacana aqui. E na opção aqui de gravar, fazer a mesma coisa, voltar aqui. Vou escolher esse azulzinho aqui. Vamos renomear aqui também essa list view. Então ela vai ser LST Alunos. Enter. Esse botão aqui, eu vou dar 2 cliques nele. Nós vamos já fazer um comando para ele aqui, pessoal. If mensagem box cancelar ação atual. Faz uma pergunta, né? Cancelar ação atual, vírgula, VB yes no, mas VB question, tá indicando que é uma pergunta, mas default button 2, ou seja, para ele já cair no botão 2. Vou dar um underline aqui para poder continuar o código aqui embaixo, ficar a coisa mais visível aí para vocês. Aqui eu vou fechar parêntese. Lembrando, se você quiser continuar na mesma linha, basta fechar o parêntese aqui. Esse underline é apenas para que eu possa vir para outra linha. Então aqui eu estou fechando aqui o parêntese, igual VB yes, then. Dá até para colocar aqui, pessoal. Vou colocar para não ficar. Pronto, não deu para colocar aqui. Se a mensagem for igual a sim, vou dar um end if. Então aqui, pessoal, o método que a gente utilizava também, a gente está alterando, tá? Então seria aqui o seguinte: txt nome, caso seria igual vazio, txt endereço igual vazio. Então a gente vai deixar todos eles vazios, só que a gente vai fazer
um outro módulo aqui, bem mais prático e bem mais rápido aí para programar. Então a gente vai clicar aqui, onde tem aqui esse cadastro, clicar com o botão direito, escolher a opção módulo, então tá aqui o nome módulo, então ele cai aqui pra gente, eu vou escolher a opção aqui abrir. Então o nome desse módulo aqui vai se chamar funções, sem cedilha e sem acento. A primeira função que a gente vai criar aqui vai ser a de limpar. Então vai ser public function limpar. Então, para o pessoal que está programando aí pela primeira vez e não sabe para que serve um módulo, bom, o módulo, pessoal, é o seguinte: você sempre vai colocar um módulo quando você for colocar uma função que você vai utilizar em mais de um formulário. Então, nesse caso aqui, essa função limpar, ela vai servir para todos os formulários. Então nós vamos colocar aqui o nome formulário as for, ou seja, o nome formulário vai ser como formulário aqui para gente. No caso, form é o nome que o Visual Basic interpreta como formulário. Então esse nome aqui, formulário, poderia ser qualquer nome, poderia ser a letra X, poderia ser letra G, qualquer coisa que vocês quisessem, tá? No caso aqui eu vou colocar formulário para ficar uma coisa padrão aqui para gente. Então a primeira coisa que a gente vai declarar aqui é o controle. Então din controle as control, ou seja, é o nome de um controle. Lembrando que esse nome controle aqui poderia ser qualquer nome também. Então aqui din i as integer, esse i também está dizendo que vai ser um número inteiro. E a gente vai fazer a nossa rotina aqui agora. For i igual 0 até formulário, que vai ser o formulário que a gente vai utilizar na hora, ponto controls, ou seja, os controles que ele tiver, ponto count, ou seja, ele vai contar o número de controles que ele tem, menos 1. Nós vamos aqui setar o tipo de controle, então set controle igual formulário, ponto controls, no caso aqui i, porque ele vai percorrendo todos os controles. Então ele começa do controle 0, depois ele passa para o controle 1, 2, 3. Então a cada controle que ele passar, ele vai fazer uma verificação. Então if type of controle is, no caso aqui é o tipo de controle que eu quero procurar. Nesse momento eu estou procurando por XP teste. Boto aqui o então. Então, se eu estivesse trabalhando aqui com test box, por exemplo, caso vocês não tenham aí conseguido habilitar esse XP test, que é esse controle que eu estou usando aqui, vocês podem utilizar aqui o test box. Então vou só simular aqui também. Então só botar aqui, então is, então test box, está vendo que aparece para a gente aqui. Então vocês podem perceber que aparece todo tipo de controle que o Visual Basic disponibiliza para a gente. No momento aqui, vou colocar aqui para XP teste mesmo. Então eu quero que o controle ponto teste fique igual a vazio. Então aqui eu não preciso fazer mais nada a não ser o next aqui. Isso aqui, pessoal, substitui todos aqueles txt ponto alguma coisa igual a vazio. Então imagine o quanto isso aqui nos ajuda. Se você tiver uma test box aí, no caso, você tiver um controle, por exemplo, com 50 test box, então você teria que fazer para todos eles, você teria que fazer aqui txt nome igual a vazio, txt endereço igual a vazio. Nesse caso aqui não. Então nesse caso aqui eu vou chamar a função. Então limpar é o nome da função. Quando eu dou um espaço, ele já me diz o seguinte: formulário as form, ou seja, o nome que eu digitar aqui tem que ser o nome do formulário que eu quero buscar os campos e limpar. Então nós só temos um formulário até agora, então o SR cadastro. Então vamos ver aqui se funciona. Então eu vou colocar aqui. Percebam o quanto de programação que a gente já economizou, pessoal. Quanto a gente está aprendendo aí de novidade em relação aos outros cursos. Para deixar a test box toda maiúscula foi apenas um comando. Aqui a gente vai colocar numeral ainda. Então vamos colocar aqui cancelar. Então cancelar a ação atual. Vou colocar aqui não. Então não aconteceu nada. E aqui sim ele limpou aqui os campos para mim. Então muito bacana isso aí. Então depois que ele limpa aqui, eu quero que ele volte para o início. Então vou voltar aqui novamente, porque eu quero que os campos de telefone e do CPF eles fiquem preenchidos. Então
E a imagem aqui também vai ficar preenchida aqui pra gente. Então cancelar, sim. Então voltou aqui tudo padrão, tudo como a gente quer. Então vou voltar aqui, vou salvar aqui. Ele pediu aqui para salvar o módulo, então vou voltar aqui na pasta que eu estou trabalhando. Então aqui dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta aqui que vai se chamar módulos. Então Enter. Esse módulo aqui já está com o nome de funções, .bas, então dá um salvar aqui. Bom, nossa próxima videoaula a gente continua. Até a próxima.